E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos que a gente vai tratar. Esse vídeo é feito com patrocínio do OneFootball, que é um aplicativo muito completo, tem tudo sobre futebol e nessa temporada traz como novidade os melhores momentos de todos os jogos, tanto da Série A quanto da Série B do Campeonato Brasileiro, assim que terminam as partidas, para que você possa ver e rever os gols do Cruzeiro, os melhores momentos, inclusive os erros de arbitragem também, né, que prejudicaram demais a nossa equipe aí. Tudo lá no OneFootball em alta definição. O aplicativo é totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo. O Cruzeiro ficou num empate por 1-1 com o Ituano na noite dessa terça-feira lá no estádio Novelli Júnior em Itu, partida atrasada da 14ª rodada aí do Campeonato Brasileiro. Fica um gosto amargo do empate, não apenas pelas questões de arbitragem que a gente vai falar mais pra frente, mas principalmente pelo fato que o Cruzeiro estava à frente do marcador, estava com um homem a mais e mesmo assim não controlamos o jogo e acabamos levando o empate. O resultado nos levou aos 38 pontos em 16 rodadas e ampliou a nossa vantagem em relação ao vice-líder Vasco para 7 pontos. Nós estamos 15 pontos acima do primeiro time fora do G4, que hoje é o Criciúma. No sábado de manhã, o Cruzeiro volta a campo para enfrentar o Guarani no Brinco de Ouro da Princesa em Campinas. E é justamente essa condição favorável na tabela que me faz pensar que a gente não deve tratar o jogo de ontem, o tropeço, os vacilos, como algo absolutamente grave, né? Foi realmente uma atuação que o Cruzeiro jogou abaixo das últimas partidas, não porque não tenha sido intenso, não porque não tenha tido posse de bola, que a gente teve inclusive 70%, mas porque a gente não conseguiu achar os espaços na defesa do adversário e não conseguiu controlar a partida com um homem a mais, que eu acho que foi realmente o nosso grande erro. O técnico Paulo Pessolano elogiou a atuação do time, disse que jogamos com bloco alto no campo do adversário e que na maior parte do tempo só se via o Cruzeiro em campo. Ele pontuou que nós erramos muitos passes, mas pelo que foi a partida, classificou que a gente perdeu 2 pontos. E eu discordo em parte da avaliação do Pessolano, não acho que o Cruzeiro tenha feito essa partida tão boa, né? Até porque a nossa posse de bola acabou sendo muito improdutiva, e ele até cita as 2 chances claras de gol que o Cruzeiro teve, e realmente nós tivemos ali no finalzinho, né? Aquelas bolas que caíram no pé do Fernando Canezinho e na cabeça do Vitor Leque, e eles finalizaram de uma forma ridícula. Mas a gente não pode lembrar que o último lance da partida é um contra-ataque do Ituano e a gente quase perdeu o jogo, a sorte é que o cara chutou por cima. E olhando um pouquinho melhor as estatísticas, né, o Cruzeiro finalizou apenas uma bola na direção do gol do Ituano, e não foi o gol, tá? Foi aquela falta cobrada pelo Machado logo depois da expulsão, né, que o goleiro Pegorari faz a defesa. Quer dizer, o Cruzeiro finalizou uma vez na meta dos caras, o goleiro deles mal trabalhou, definitivamente a atuação do Cruzeiro não foi boa, tá? Pela falta de controle e pelo pé torto mesmo, né? A gente até teve as chances ali, mas realmente a finalização foi ridícula. Mas o jogo acabou sendo manchado por um erro grotesco da arbitragem, que anulou um gol legal do Edu no final do primeiro tempo. O Bandeira errou no campo porque estava muito mal posicionado e o VAR simplesmente marcou errado na hora de traçar as linhas, invalidando um gol claramente legal. Qualquer dúvida é sanada pela imagem do próprio VAR. Vejam só como a linha vermelha que é traçada no ombro do Edu, ela passa no meio de um zagueiro adversário, o que prova o erro. E se alguém tem alguma dúvida técnica, né, de pô, mas onde que tem que passar essa linha no jogador? Tem que ser no ponto do corpo do atleta que está mais próximo da linha de fundo, né? No caso, o segundo jogador, porque um jogador é impedimento e você tem que ter 2 jogadores entre você e a linha de fundo ou estar atrás da linha da bola. Regra simples de impedimento. E pelo que dá a entender a imagem que foi divulgada, eles traçaram a linha no pé esquerdo do zagueiro, né? Sendo que o certo deveria ser traçar a linha no ponto do zagueiro que está mais perto da linha de fundo, sendo que tem um outro zagueiro ali dentro que me parece também dar condição ao Edu. Então me parece que é um erro muito grotesco, porque tem 2 jogadores do Ituano dando condição para o Edu e não é pouca coisa. Pessolano classificou a anulação do gol como um horror e disse não acreditar que tenha sido um erro sem querer. Ele ainda lembrou os cartões mal aplicados para Giovani, Brock e Luvanor e deixou nas entrelinhas que não é sem querer, ele acha que é outra coisa.
E o Pessolano não pode falar o que ele pensa, assim como qualquer pessoa que tá aqui botando a carinha na frente de uma câmera e gravando e falando pra muita gente não pode falar o que pensa, porque se a gente não tem prova e você faz alguma acusação contra alguém, você toma um tal de um processinho, tá? Então o Pessolano não pode falar o que ele pensa, assim como todos nós estamos suspeitando e muito de que teve irregularidade e que o árbitro e a comissão como um todo, né, todo esse trio de arbitragem, o pessoal do VAR, parece que todo mundo entrou muito disposto a favorecer o Ituano, ou melhor, a prejudicar o Cruzeiro, né? Porque eu acho que o Ituano nem tem nada a ver com isso, eles acabaram sendo beneficiados por tabela. Mas é impossível não desconfiar do que fez a arbitragem, começando naquele primeiro lance, né? Uma bola que o Giovani dá um carrinho, toca a bola, o cara do Ituano vem, pisa na perna dele, o juiz dá falta do Giovani e cartão pro jogador do Cruzeiro. E aí foi uma série de situações, umas faltinhas meio bizarras. Esse lance do gol mal anulado, ele é tipo assim, o suprassumo da bizarrice. Mas o jogo todo, a arbitragem do possante Bruno Arleu, ela foi patética. O Gabriel Lima, que é CEO do Cruzeiro, falou a partida em tom firme contra a arbitragem, dizendo que não foi um erro técnico e foi muito esquisito tudo o que aconteceu. Que o Cruzeiro fará uma reclamação formal na CBF e quer escutar o áudio da sala do VAR para entender essa tomada de decisão. Essas reclamações na CBF normalmente não dão em nada, a gente já está acostumado com isso, né? No máximo botam o juiz, o cara do VAR ali uma semana, um mesinho na geladeira, daqui a pouco ele tá de volta aí. Mas o clube tem a obrigação de pelo menos se posicionar, tentar, gritar, fazer o que for possível mesmo, para ver se pelo menos o pessoal dá uma aliviada e para de roubar a gente por uns 2 ou 3 jogos, né? Porque a gente já tá acostumado com o Cruzeiro sendo prejudicado, mas não precisa ser tão na cara de pau assim também. E o Edu tava compreensivelmente injuriado após a partida, por ter o gol legal anulado. Ele disse ser inadmissível esse tipo de erro por quem está na frente de um computador justamente para fazer isso. E lembrou que no ano passado, pelo Brusque, ele teve um gol invalidado da mesma forma contra o Vasco em um VAR que também traçou a linha no jogador errado. Esse lance com o Brusque é até um pouco mais duvidoso, mas me parece que o Edu estava mesmo em posição legal, porque o pé do zagueiro daria condição. E a gente acaba tendo que tratar como azar, né? Mas imagina a revolta que não dá no jogador igual o Edu, que é um centroavante, é um cara que vive para fazer gol, sendo que ele faz um gol e é tirado dessa forma bizarra por alguém que está ali com toda a calma, com todas as condições para tomar a melhor decisão possível. Pode ser que a tecnologia do VAR no Brasil não seja a melhor, tudo bem, eu até acho que não é do mesmo nível do que a gente vê, por exemplo, na Premier League, que os caras são muito mais rápidos e passa muito mais credibilidade, embora de vez em quando eles também errem. Mas você olha a forma como, tipo assim, é muito ridículo, né? Tipo, a linha do Edu tá passando no meio das pernas do cara do Ituano e ninguém viu. E tem um outro detalhe sobre o Edu, que ele é um artilheiro. Ele sempre que entra em campo quer fazer gol, ele precisa fazer gol. E ontem, né, ele faz um gol que foi anulado, mas acabou completando aí por linhas tortas o 4º jogo seguido sem marcar. Então você pega toda a raiva que qualquer jogador já sentiria, multiplica por uns 61 e imagina o tanto que o Edu não ficou puto com esse juiz. Mas eu vou repetir só mais uma vez para não restar nenhum tipo de dúvida, tá? Ainda que a arbitragem tenha sido extremamente nociva ao Cruzeiro, tenha prejudicado a gente de forma assim, na cara de pau em inúmeras jogadas, ainda assim a atuação do Cruzeiro não foi boa, tá? Nós só finalizamos uma bola no gol dos caras durante 90 minutos. O Ituano chutou mais que a gente, velho, tá? Em finalizações totais e em finalizações no gol também, e a gente jogando parte do jogo, inclusive, com um homem a mais. Não são coisas excludentes. A arbitragem nos prejudicou sim e o Cruzeiro também jogou abaixo do que pode. Precisa melhorar para o duelo contra o Guarani e precisa melhorar mais ainda para poder fazer frente ao Fluminense. E o Luvanor, que foi o melhor do nosso sistema ofensivo, tomou o 3º cartão amarelo, de forma bem questionável, é verdade, mas está suspenso do próximo jogo. Na súmula do possante Bruno Arleu de Araújo, o gol do Cruzeiro foi dado para o nosso atacante mesmo, tá? E não foi gol contra do goleiro, como alguns sites noticiaram. Eu tive a impressão de que o Luvanor não bateu pro gol, tá? De que a ideia dele era fazer o cruzamento pro meio, aí ela pega no zagueiro, no goleiro e entra. Mas convenhamos que para uma arbitragem que não enxerga aquele impedimento, né? Esse errinho aí de não ver direito em quem a bola bateu, de dar o gol pro atacante, isso aí sai na urina, é tranquilo, bom demais, um gol a mais pro nosso glorioso Luva. Mas acho que o ponto mais importante da atuação do Luvanor é que mais uma vez ele conseguiu ser muito útil pro time, mesmo não sendo um jogador tecnicamente brilhante, né? Inclusive o lance da expulsão é um passe do Adriano pro Luvanor e o Luvanor faz a enfiada pro Daniel
Gabriel Júnior que recebe a falta e o zagueirão é expulso. Então o Luvanor ele teve uma participação muito efetiva para o Cruzeiro nos lances-chave que a gente teve na partida, mesmo não tendo uma atuação brilhante, como ninguém teve, né? Eu acho que só os Oliveiras ali, o William Oliveira e o Lucas Oliveira, que realmente fizeram um jogo muito bom. E uma dúvida que pairava nos últimos dias foi sanada hoje numa reportagem do Globo Esporte. Os emprestados entre Cruzeiro e Guarani não podem enfrentar seus clubes de origem por cláusula contratual. Então o Matheus Bidu não joga no sábado, mas o Guarani também não vai poder escalar nem o Matheus Pereira e nem o Bruno José. Então a dúvida está resolvida, realmente o Bidu fica de fora da partida, joga ali naturalmente o Rafael Santos na lateral esquerda, Rafael Santos que entrou bem no jogo de ontem, e acho uma injustiça de todo tamanho falar que o gol do Ituano foi culpa dele, né? Era uma jogada de bola parada, não era aquele lance que ali deveria ser ocupado pelo lateral esquerdo, inclusive o Rafael já estava saindo para tentar puxar o contra-ataque, né? Tinha o Canezinho e o Rodolfo mais próximos do rapaz que faz o cruzamento, e todo mundo dentro da área do Cruzeiro ficou olhando só a bola, ninguém marcou, gente. Tinha 3 atacantes do Ituano absolutamente livres e os jogadores do Cruzeiro apenas assistindo a jogada. Eu classifico o nosso gol sofrido como uma falha coletiva mesmo, tá? Um vacilo de todo mundo que estava ali dentro da área. Indo para as negociações, o atacante Zé Eduardo está se transferindo para o Leixões da 2ª divisão portuguesa. Ele estava emprestado no América de Natal, onde jogou 26 vezes nesse ano e marcou 5 gols. E ele vai assinar em definitivo por 3 anos com o clube europeu. Se o Cruzeiro vai manter algum percentual dos direitos econômicos do Zé Eduardo, eu realmente não encontrei em nenhum lugar, tá? Mas acredito que o Cruzeiro vai manter algum pedacinho do passe do jogador. Inclusive o América de Natal, na nota que fez, né, informando a saída do Zé, disse que o América de Natal vai continuar com o percentual do jogador sim, tá? Então imagino que o Cruzeiro também vai ficar com uma fatiazinha visando uma possível negociação futura, mas o Zé Eduardo está rescindindo o contrato com o Cruzeiro e vai em definitivo para Portugal. E olhando no fim das contas, né, depois dessa passagem atribulada pelo garoto que chegou, jogou um ano no sub-20, depois não teve chance no profissional, foi emprestado, chamado de volta, problema no coração, técnicos que claramente não gostavam dele, não davam oportunidades. Enfim, gente, eu acho que no fim das contas é melhor que o Zé Eduardo vá para outro clube mesmo, que consiga concretizar seu potencial lá no futebol português e, se for possível, que gere um dinheirinho pro Cruzeiro aí mais para frente, tá? Realmente acho que o Zé Eduardo não iria ter oportunidades de jogar aqui no Cruzeiro nem nessa temporada, nem numa próxima se voltasse, então é melhor que ele siga o caminho dele. E o atacante Marcelinho está sendo emprestado para a Ferroviária de São Paulo. O blog da Raposa, que trouxe inicialmente essa informação, Marcelinho que jogou 5 partidas pelo nosso time profissional nessa temporada. Em contrapartida, a Ferroviária está emprestando para o Cruzeiro o volante Guilherme Malheiro, de 18 anos, que vem para jogar no nosso time sub-20. Essa notícia de que vem um jogador em contrapartida para o Cruzeiro foi trazida pelo Samuel Venâncio, tá? Guilherme Malheiro, nunca vi jogando, não tem experiência no futebol profissional também, vi alguns lances dele, mas nada muito chamativo. Vem para ser uma opção no sub-20, se agradar o Cruzeiro pode comprá-lo ao fim do empréstimo. E com relação ao Marcelinho, é um menino que não vinha tendo muitas oportunidades, estava jogando muito bem no sub-20 inclusive, marcou 2 gols, mas eu achei esse empréstimo do Marcelinho um pouco estranho, porque eu estava olhando o calendário aqui da Ferroviária, eles estão jogando a Série D do Campeonato Brasileiro e faltam apenas 2 jogos nessa fase classificatória. Se a Ferroviária não ganhar os 2, tem uma possibilidade muito grande deles já serem eliminados nessa fase da competição e não terem mais nenhum jogo para disputar até o final do ano, só o Campeonato Paulista na próxima temporada, tá? Porque a Ferroviária não está disputando a Copa Paulista. Então, assim, não vai ser nenhum absurdo se o Marcelinho for por empréstimo, jogar 2 partidas e voltar para o Cruzeiro e ser aproveitado no sub-20 ou até no profissional daqui a uns meses. Eu achei isso um tanto quanto curioso, mas o Marcelinho está indo para lá, tomara que consiga ajudar a Ferroviária. E eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!